Hello guys, professor Thiago Charme de inglês aqui no Verbo Enem, esse curso online. Para começar então com as dicas de inglês aqui. Hoje então preparei para vocês como primeira dica, primeira aula aqui, preparei para vocês as Reading Strategies. O que são as Reading Strategies? São as estratégias de leitura. Bom, o Enem, na verdade, ele cumpre muito mais dentro da sua prova essa questão textual, de como interpretar, como fazer essa interpretação. Vocês precisam ter vários tópicos onde vocês têm que identificar algumas coisas para fazer essa interpretação dos vários gêneros de texto que o Enem traz nas provas. Então, para iniciar aqui, vocês precisam começar a compreender a estrutura da prova. Como é feita essa prova do Enem? Bom, amiguinhos, seguinte, a prova do Enem ela é composta de 5 questões de inglês. Então são tantas questões que é reservado lá apenas 5 de inglês. Dessas 5 questões de inglês aqui, que estão na prova do Enem, vocês têm a sorte de que essas questões elas são todas elaboradas em português, certo? Com exceção, é lógico, do texto que vai ser trazido com elas. Estes textos, lógico, vão estar em inglês e aí vocês têm que fazer essa interpretação, essa compreensão do texto. Outra coisa, tipo de texto. Qual é o tipo de texto que a prova do Enem traz para vocês? E aí, esses tipos de textos, a gente vai ver da seguinte forma. O Enem, ele traz para vocês uma música, traz uma notícia, traz charge, poesia, propaganda. O que é? Que tipo de texto é esse que o Enem traz para vocês? E é isso que vocês têm que identificar à primeira vista quando vocês se deparam com a prova, certo? Então, assim, o Enem já trouxe em 2 de suas provas, duas vezes ele trouxe música como interpretação. Então é importante que vocês saibam quem são os músicos, quem é o cantor dessa música, que época que ele está cantando essa música. Tudo isso vocês têm que estar preparados quando olharem para a prova do Enem. Aqui, 2 estratégias bem básicas para a leitura dos textos do Enem. A primeira delas é o que nós chamamos de skimming. Skimming é uma visão geral da prova. O que vocês vão fazer? Vão olhar para essa prova, vão pegar para essa prova, vão olhar de cima a baixo, vão começar a destacar algumas palavras que vocês estão vendo ali, que já reconhecem, que vocês podem vir a deduzir que seja de algum assunto. Tudo isso vocês vão vendo nessa primeira leitura. Não demorem muito para fazer isso, vocês vão passar os olhos nesse texto. A segunda leitura que vocês vão fazer é o que nós chamamos de scanning. A leitura de scanning é a leitura em detalhes. Vocês vão detalhar o texto de vocês. Aí vão perceber qual é a fonte de onde foi tirado esse texto, se é de algum jornal, se é de uma revista, se é uma música, qual é o cantor, como é que é trazido este texto para vocês. Comecem a perceber esses detalhes no texto aqui de vocês. Outra coisa importante, não leia as respostas antes, certo? Isso vai prejudicar vocês na compreensão desse texto. O que vai acontecer? O que vocês podem fazer? Leiam as perguntas. Quando vocês lerem essas perguntas, comecem a se remeter ao texto, que aí vocês já vão ter mais ou menos a noção do que esse texto ele trata. Fiquem atentos, bem atentos a questão de palavras sublinhadas, palavras destacadas, quando tiver letra maiúscula, todos esses, quando tiver aspas, todos esses detalhes no texto são importantes que vocês se deem conta, certo? Com esses detalhes, eu já vou ter certeza que vocês vão se dar muito bem na prova do Enem. Certo, pessoal? Então, see you later, nos vemos na próxima dica de inglês. Até mais!